Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstines Silva, para quem deixamos a paz de Cristo. Ele e a pastora Maria Cláudia, evidentemente. Bom, estamos felizes aqui, né? Você sabe por quê? Estamos chegando no final do terceiro trimestre da editora Betel Dominical. A lição de hoje é a lição de número 12. Zacarias, vivendo sem esquecer das promessas para o futuro. Essas revistas foram escritas pelo nosso pastor aqui, né, de Bairro Amazonas, presidente do Bairro Amazonas, pastor Antônio Antunes, e nós temos sido bastante abençoados pela sua instrumentalidade. Eu quero hoje compartilhar com você essa lição, e se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, bom, eu sou o pastor que falo de Jesus, né, a voz que clama no deserto. Aqui nesse canal você vai encontrar meus vídeos, pregações, mensagens devocionais, estudos bíblicos, estudos de liderança e também para professores de EBD, já que eu também sou professor na vida secular e também na escola bíblica dominical. Bom, prepara aí o seu coração, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, porque é muito importante, e compartilha com toda a sua igreja, porque, como você viu na aula passada, Rio de Janeiro está ganhando aí. Alô Goiás, alô São Paulo, vamos lá, hein? Alô Amazonas, alô Macapá. Todas as pessoas no Brasil inteiro têm se juntado a nós, eu quero agradecer pelo carinho. Então, para de conversa e começa a se preparar. Pega o seu pequi, o seu açaí, a sua granola, o que você tiver aí, o seu chamate, o pererê, o tererê. E eu aqui no Rio de Janeiro já peguei o meu café, né? E vou seguir em frente porque a gente tem muita coisa boa hoje aqui nesse lugar. Vamos fazer uma pausa para a vinheta para você se preparar, porque logo depois temos 45 minutos na presença de Deus. Roda a vinheta! Bom, e você que está aí nos acompanhando, né, e está pensando como ajudar o canal, você pode ajudar o canal sendo membro do canal Boa Semente. Se você for membro do canal Boa Semente, você vai ter vídeos exclusivos aí, que só você vai ter. O link está aqui embaixo, tá bom? E é só você chegar aqui, se inscrever, que vai ser bênção também para você e vai ter seus vídeos exclusivos. E o seu nome está lá atrás como sinal ali de muito obrigado. Também você pode ser apoiador do canal. Se você for apoiador, não tem vídeo, porque não é pela plataforma do YouTube. Eu posso deixar plano de aula exclusivo para você. Plano de aula exclusivo para você, mas sempre uma aula bônus que eu mando toda quinta-feira pelo seu e-mail, que você cadastra aqui embaixo no link do Apoia-se. Apoie o canal Boa Semente. Ali você vai receber esse conteúdo exclusivo só para você, tá bom? Essa é uma forma de você nos ajudar. Também fazendo os nossos cursos aqui, curso de professores de EBD, cursos para a superintendente de escola bíblica dominical, né? Tudo isso você vai estar nos ajudando, se inscrevendo, compartilhando, orando também por mim. Isso é muito mais importante, eu sei que estou aí nas orações de todos vocês. Então, essa é a forma de você nos ajudar. Não deixe então de nos ajudar a manter esse canal aqui, também fazendo Pix. Eu quero agradecer as pessoas que têm feito Pix, isso tem sido uma bênção aí para o canal, para poder nos ajudar a levar a boa semente. Seja você também um semeador, né, que espalha a boa semente. Junte-se a nós, essa grande família que tem crescido cada vez mais. E também falando da nossa agenda, dia 17 agora, eu vou estar na AD Alto Castro. AD Alto Castro aqui, olha só que bênção, o cartaz está aqui, vou falar em culto de missões. Você sabe que eu estive em África recentemente, e agora as pessoas têm entrado em contato para que eu possa ministrar e compartilhar tudo aquilo que eu aprendi e vivenciei. Se você quiser também nos chamar, o telefone está aqui embaixo, 96517-2154. Você vai falar com a equipe Boa Semente, e assim como eu fui em outras igrejas como a Vila Nova, quero agradecer pelo carinho aí do pastor Daniel, que nos recebeu, né, e também da sua esposa, né, irmã Jarilda, né, muito obrigado, né, pastora Jarilda, pastor Daniel, muito obrigado. Campo abençoado do pastor Malafaia, Alessandro Malafaia,
Malafaia. Muito obrigado pelo carinho. E agora vou estar de novo numa congregação de Campo Grande, que tem sido assim uma coisa tremenda, as igrejas muito maravilhosas, abençoadas. Eu vou estar na AD Alto Castro, domingo agora, 17. E o último aviso agora, eu prometo, vocês estão vendo que eu estou aqui a caráter, né? Essa camisa, irmãos, eu ganhei lá do pessoal de África, né? É um movimento chamado Evangelismo Silencioso. Evangelismo Silencioso, tá? Essa irmã que você está vendo aqui, essa missionária, eu vou trazê-la aqui para poder falar com a gente, né, nas nossas lives aqui, e de maneiras que eles têm feito um trabalho muito interessante em África. E ele doaram essa camisa para que a gente pudesse gravar aqui, ó, segue só Jesus, vais gostar, né? Muito boa essa camisa, eu quero agradecer. Se você também quiser que eu traga uma mensagem aí, você pode mandar presente aí que a gente usa, pode mandar que você tiver aí lá para anunciar, né? Fazer parceria, você que é dono de empresa, empresário, gostaria de fazer uma parceria, gostaria de anunciar, esse aqui é o lugar certo. Cerca de 10 mil pessoas visualizam toda semana o canal Boa Semente. E por mês, cerca de 60, 70 mil pessoas. Olha aí, você que tem o tino para negócio. Mas eu só quero pessoas que tenham tino para negócio. Pessoas que tenham visão de Deus assim, falar assim, eu vou investir, vou semear, né? E eu vou lá e investir no canal Boa Semente. Eu tenho certeza que o seu retorno será garantido. Vamos para a nossa lição, que o meu coração está ardendo hoje. A lição de hoje é a lição de Zacarias. Vamos lá. Eu já comecei bem, tô animado, hein? Tô animado. Lição 12. Zacarias, vivendo sem esquecer das promessas para o futuro. Olha aí como é que a gente começou com um título aí super bacana, hein? Super bem. Texto áureo, e eu vos fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor, Zacarias 10, 12. Verdade aplicada. O cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidade e aflições. Objetivos da lição são 3. Apresentar o cenário do profeta Zacarias, falar de forma panorâmica sobre as visões de Zacarias e extrair lições do livro de Zacarias para os nossos dias. Então, professor, atenção, os 3 tópicos da objetivo não estão aqui de enfeite. Você precisa realmente saber se ao final da sua aula você atingiu esses pontos, que é o quê? Você apresentou o cenário do profeta Isaías, falou como é que era o contexto. Você falou de forma panorâmica sobre as visões, ele teve 8 visões, você abordou isso na sua aula. E o último ponto, né, que é a aplicação. Extrair lições do livro de Zacarias para os nossos dias. Você aplicou isso na sala de aula, na vida dos seus alunos, então os objetivos são muito importantes. O texto de referência está em Zacarias, capítulo de número 1, versículo 1 até o 4. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não vos sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos nesse momento, te agradecendo por esta oportunidade, Senhor, de podermos estar, ó Deus, estudando a Tua Palavra. Quero te pedir por cada professor, por cada professora, cada um daqueles, ó Pai, que dispuseram o seu tempo, Senhor, que é a coisa mais preciosa que temos para estudar a Tua Palavra. Seja conosco mais uma vez. Senhor, fale conosco através da ministração que será feita. Senhor, que nesse momento que nós estamos conectados contigo através dessa rede, sejamos, Senhor, abençoados e impactados pela Tua Palavra, Senhor. Ah, Deus, usa os Teus filhos, Senhor, nas Tuas escolas bíblicas dominicais, usa cada professor, professora, que a despeito das dificuldades e das lutas, Senhor, que tem enfrentado, tem sido firme, Senhor, no propósito de Te adorar, na beleza da Tua santidade, de ministrar a Tua Palavra. Dá-nos mais uma vez, como tem feito, Senhor, meu Deus, momento, Senhor, na Tua presença de estudo e enlevo espiritual, para que cresçamos, Senhor, na graça,
para que cresçamos também no conhecimento da Tua Palavra. Pois, Senhor meu Deus, ó Pai, como diz a Tua Palavra, Senhor, buscai-me e vivei. Buscai o conhecimento, Senhor, que Tu tens pedido e falado através dos profetas, que o Teu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Dá-nos conhecimento. Tu és a fonte da sabedoria, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santo. Dá-nos a Tua mente de Cristo para que possamos entender e compreender as Suas verdades eternas. E que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, nem apenas leitores, mas cumpridores daquilo que Tu tens colocado para nós. E que o Teu Espírito nos ajude para que possamos fazer, Senhor Deus, ó Pai, veredas santas, justas e retas, conforme diz a Tua Palavra. Nestas bênçãos nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, os hinos são 416, 418 e 485. Vamos para o raio-x da lição. Lembrando você que todo mundo tem plano de aula, né, independente de ser membro ou não, né, o apoiador, você tem plano de aula aqui exclusivo, quer dizer, plano de aula geral, desculpe, né, para todos aqueles que estão no canal Boa Semente. Então o link está aqui embaixo, você vai entrar em contato e vai receber aí o plano de aula gratuito, onde tem a equipe Boa Semente que posta lá conteúdo, chamada, os textos de cada dia, né, que é muito importante. Então você tem tudo isso gratuitamente, tá, aqui no grupo de Zap. Lembrando aqui que uma das coisas importantes da regra da gente poder estudar a escola bíblica dominical é ter um método, né? Eu queria até abordar aqui com você um bom método que você não pode deixar de fazer, é fazer a leitura as leituras complementares. E lá no grupo, todo dia, né, o nosso evangelista Luiz, lá de Austin, ele posta as leituras complementares. Olha só, na segunda-feira fala da exortação ao arrependimento, e tem um versículo. Na terça-feira, o jejum que não agrada a Deus, e tem um versículo. Na quarta-feira tem bênçãos prometidas. Na quinta, o castigo de diversos povos. Na sexta, promessas feitas a Israel. E no sábado, o pastor ferido. Olha, veja bem como é que isso é interessante. Lá no grupo é postado uma imagem, né, para você compartilhar no Zap da sua igreja. Tenho certeza que você deve ter um grupo de EBD. E aí, o que os professores fazem? Qual a estratégia? Olha só, hein? Qual a estratégia? Deus sempre nos dá a estratégia. Ele vai entrar e o evangelista Luiz vai postar lá essa leitura complementar, você vai jogar no grupo. Para que você vai fazer isso? Para lembrar o seu aluno dele fazer essa leitura complementar, que está aqui na revista. Muita gente esquece de fazer, deixa eu ver se a câmera vai pegar aqui, ó, muita gente esquece de fazer, a minha revista toda marcadinha, né? Muita gente esquece de fazer a leitura complementar, né? Passa direto, não, isso aqui é importante você fazer, você ler. E aí como é que você faz isso? Você manda lá no grupo do Zap que os seus alunos vão lendo cada dia, né? Então isso é importante. E cada ponto desse é já uma preparação para a sua aula que vai vir domingo, que vai ficar muito mais fácil. Então o que você faz? Compartilha esse vídeo aqui, que você vai receber lá no grupo, né? E para os seus alunos irem estudando, pegar o gostinho. E depois você compartilha também essas leituras diárias todos os dias. Bota lá no grupo de professores, você que é superintendente. E a gente também, as pessoas me perguntam muito assim, pastor, como é que o senhor faz para dar aula e tal, como é que o senhor desenvolve isso? E eu, depois desses mais de 20 anos dando aula de escola bíblica dominical, sou professor de história também, isso me ajuda muito, porque eu consigo fazer um bom contexto, uma boa contextualização. Também tenho teologia, então junto os dois, né? O útil ao agradável, fica muito bom, assim, pelo menos as pessoas têm gostado. E aí eu resolvi então compartilhar esse conhecimento. Como é que eu vou compartilhar? Eu fiz um e-book só para isso. Um e-book onde eu falo sobre a educação com propósito. Educação com propósito. Olha, é um e-book que eu coloquei ali uns segredos muito valiosos. Nessa série de e-book, eu só estou lançando esse agora, por enquanto, eu estou falando sobre como dar uma aula transformadora.
como dar uma aula transformadora, sabe? Chega daquelas aulas chatas, né, irmão? Que ninguém aguenta. Aquelas aulas que o pessoal fica dormindo. Não, não dá, né, irmão? Não dá. Então há muita gente fala que a culpa é dos alunos. Olha, a culpa nunca é do aluno, a culpa é do professor. Ah, mas os alunos estão desinteressados. Não, você como professor tem que se esforçar. Você como professor tem que correr atrás. Então, você tem técnicas para você poder fazer isso. E eu desenvolvi algumas técnicas como as 4 chaves, né? 4 chaves poderosas para você poder desenvolver aí uma aula transformadora. São 4 chaves que eu quero compartilhar com você nesse e-book. Preço baratinho, está aqui também o link embaixo no comentário da Hotmart. Então, essa semana nós temos 2 materiais aí. Nós temos o e-book dessa semana, né, cada semana eu lanço um e-bookzinho. E eu vou falar também de Zacarias. O nome desse e-book é Profeta do Renovo, mas também estou falando desse e-book aí, que é um e-book que eu acho muito interessante, que vai servir não só para essa lição, mas para a sua formação. E outra coisa, você pode usar esse material que eu estou do e-book para poder dar palestra, está prontinho para você dar palestra, você que é superintendente, trabalhar com seus professores, cada dia você pode dar um tópico, cada reunião você pode dar um tópico aí. Você está perdendo aí material muito bom, digital, que você pode fazer o uso aí, tá bom? Então não deixe de adquirir, vai estar nos ajudando também, mas você também vai ser muito abençoado. Vamos à lição de hoje, né? Bom, eu estou gostando muito dessa camisa, a camisa é muito bonita e eu estou gostando dela. Segue só Jesus, ó, que maravilha. Nós estamos estudando nesse último momento os 3 últimos profetas. A lição 11, a lição 12, a lição 13 são os 3 últimos profetas. Nós começamos... Por que eles são importantes? Porque eles são os profetas menores pós-exílio. Não vou falar hoje de exílio, não vou falar hoje da destruição do templo, a gente já falou disso tudo bastante em Egeu, eu já fiz toda essa recapitulação. Inclusive, eu sempre faço assim, você sabe, outro dia o irmão comentou, tá demorando muito a entrar na lição. Ele não sabe que eu já entrei na lição há muito tempo. Quem é aqui do canal, quem é meu aluno, sabe que eu já estou na lição há muito tempo, porque o contexto faz parte da lição. O contexto não é ler revista. A aula não é só ficar lendo, chegar lá na classe e ficar lendo revista. É por isso que a classe fica vazia. Então você tem que dar o contexto, tem que mostrar ali, né, o que você sabe, ambientar o aluno. Então já fiz isso na lição passada e hoje a gente vai partir para esse período pós-exílio, né? Vamos partir do pós-exílio. Quem perdeu, se você está chegando hoje no nosso canal, recupera aí a lição de número 11, né? Porque é o profeta Ageu, profeta da reconstrução. Dá uma olhada lá no e-book também, você vai entender todo esse contexto até a gente chegar hoje. Agora, só que Ageu não profetizou sozinho. Depois de Ageu, um pouquinho depois do ministério de Ageu, bem perto, veio o ministério de Zacarias, que a gente está estudando hoje. Zacarias também vai ser um profeta que vai profetizar a respeito da manifestação da glória de Deus para Israel, para o futuro. Ok? Para o futuro, para que eles se animassem, para que eles olhassem para o futuro e não olhassem para as dificuldades, porque as dificuldades eram grandes. Eles estavam vivendo, nesse momento de Zacarias, um momento de transição. Por que transição? O reino de Medo-Persas estava acabando, estava se deteriorando, estava se enfraquecendo, porque todos os reinos humanos, né, eles são passageiros, são terrenos, são frágeis, são temporais, porque o homem é temporal. E o reino de Dario, né, Dario II, que foi aquele que deixou que o povo retornasse, agora estava sofrendo uma grande ameaça. Quem? A Grécia. A Grécia é esse império que vai surgir agora através do grande figura Alexandre Magno, que através também dos seus 4 generais estão conquistando o mundo. Os gregos estão vindo agora com uma grande potência que ninguém imaginava que ia surgir no Oriente Médio. Você tinha o Egito como grande potência, mas já tinha passado. Você tinha a Babilônia como grande potência, mas já não era mais a mesma coisa. Você tinha a Síria depois com uma grande potência, mas já havia sido vencida. E agora você está diante de um grande perigo, que era o perigo dessa nação grega grega diferente das nações ali do Oriente. E isso trouxe uma apreensão geral, um desânimo geral em Israel, porque eles não sabiam
o que ia acontecer, né? Eles estavam debaixo da autoridade do rei Ciro, era uma nação muito pequena, estava se reconstruindo, estava se levantando, mas diante dessa dificuldade eles ficavam apreensivos pensando, o que será de nós quando o Alexandre o Grande, né, quando a Grécia, será que ela vai nos invadir também? Será que ela tem a mesma política de Nabucodonosor que vai nos destruir novamente, né? Quando que Deus vai se levantar entre as nações e vai tomar e julgar a causa de Israel? Então, isso era um período de transição. E você sabe que todo período de transição é difícil. Todo período de mudança, anote essa palavra, transição. É uma palavra muito importante para você entender. Porque a transição é um momento de dúvida, um momento que você não sabe se segue, um momento que você não sabe se continua ou se para. E o povo fez a escolha que era parar. O povo fez a escolha que fazer o templo, construir o templo, terminar o templo e só, acabou. Porque, afinal de contas, não sabia o que viria para frente. E aí, o título da lição, o autor já deixa para a gente o tema, né, dessa aula, dizendo, olha, Zacarias vivendo hoje, sem esquecer das promessas para o futuro. Então Zacarias é esse profeta que vai falar, olha, para amanhã, vai trazer mensagens para o povo de Deus, para eles olharem para o futuro. Ok? Enquanto os outros profetas, presta atenção, enquanto os outros profetas estão falando para olhar para trás, para ver o que Deus fez, esse profeta está falando, olha, olhe para trás, veja o que os seus pais fizeram, os erros que eles cometeram, mas não fiquem parados nisso. Olhe para frente, vamos para frente. Eu vou dar vitória, eu estou com vocês. Por isso, o profeta Zacarias é chamado do profeta do renovo. Ok? Ele é chamado do profeta do renovo. É o profeta da renovação de Deus. Por dois motivos. Primeiro, porque ele está trazendo uma palavra de renovo para o povo, renovar as forças e o ânimo do povo. E segundo, porque ele fala do renovo, o renovo que é o Messias. Sim, o profeta Zacarias também é um profeta que falou sobre o Messias. Então é um profeta também messiânico. No livro de Zacarias nós vamos ver várias profecias acerca de Jesus Cristo. Portanto, você deve já ter ouvido falar desse profeta Zacarias e deve ter estudado. Não vou nem pedir para você comentar, porque com certeza você conhece as passagens de Zacarias, e dentre elas a mais famosa, que é a profecia de Jesus, sobre Jesus entrando na cidade de Jerusalém, assentado sobre um jumento. E essa profecia acerca de Jesus, ou seja, uma profecia messiânica, é fundamental porque Mateus recupera essa profecia para mostrar que Jesus era realmente o rei do qual Zacarias havia falado, que entrava agora assentado sobre um jumentinho na cidade santa, na cidade de Jerusalém. E por que o jumento, né? O jumento passa a ser o símbolo adotado por Israel. Por quê, né? Vamos lá, sempre tem um porquê. Porque os outros reinos, eles adotavam o cavalo de guerra, carros de guerra que eram levados por cavalos que conduziam o exército. O arqueiro vinha sobre cavalos, os reis montavam cavalos. Então eles sabiam, a nação de Israel sabia que o Egito tinha cavalos, a Babilônia usou cavalos, os assírios usaram cavalos como instrumento de guerra e conquista. E Israel se opondo a isso, inclusive porque a lei proibia o rei de ter cavalos, ele vem assentado sobre o jumento. E porque o jumento não é o símbolo da guerra, o jumento é o símbolo da sabedoria e da mansidão.
Olha só que tremendo, olha que coisa linda, né? Então, essa profecia, ao Zacarias profetizar sobre Jesus, dizendo que ele vai assentar sobre o jumento, está dizendo que ele não é um rei, quanto esse Messias não é um Messias guerreiro. Esse Messias não é o Messias da guerra, não é o Messias que vai destruir as nações no entorno, mas ele veio em paz. O reino dele é o reino diferente de todos esses reinos, é o reino do milênio, o milênio de Cristo, 1000 anos de paz, portanto, ele é o reino de Cristo universal, então ele está sentado sobre um jumento porque ele é manso e porque ele é sábio, porque os sábios também se assentavam sobre jumentos, então é a sabedoria em pessoa, personificada, da qual falou Provérbios, falando assim, olha, a sabedoria já lavrou as suas portas, né? Quem é a sabedoria? A própria sabedoria é o próprio Senhor Jesus, ele é a sabedoria em pessoa. Então, essa mensagem gloriosa ficou marcada, então todos conhecem, eu tenho certeza que você conhece também o livro de Zacarias por essas passagens e por outras. Na primeira parte, então, eu faço essa introdução geral. Na segunda parte, a gente vai para a Bíblia ver os versículos que você não pode deixar de ler. Então, você pega a sua Bíblia, abre comigo, a gente vai lendo versículo por versículo. E na terceira parte, a gente aplica isso na lição, parte por parte. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. Bom, a palavra Zacarias, vamos começar, então, entendendo, né, o que significa o nome, né? Acho muito fundamental o nome. A gente já percebeu aqui que o nome é fundamental, né? O profeta Zacarias é apenas um dos 30 homens chamados Zacarias no Antigo Testamento. Seu nome significa Jeová se lembrou. Por que Jeová se lembrou? Por que o nome dele é profético, assim como ele é profeta, né? A gente já aprendeu aqui que o nome se mistura com a própria pessoa, a sua personalidade. É como se fosse assim, Deus lembrou de Israel. E o nome dele significa, olha, vocês não fiquem tristes, abatidos, aborrecidos, chateados, porque Deus se lembrou. Deus se lembrou. Então o nome do profeta significa Deus se lembrou, o que pode ser o resumo da obra profética que leva o seu nome. Sabemos pouco sobre o Zacarias, na verdade, exceto que ele era sacerdote e também foi profeta contemporâneo, como eu disse, de Zorobabel, o governador, e do profeta Ageu. Zacarias viveu durante a época de restauração de Judá, quando os exilados retornaram da Babilônia. Ele se apresenta como filho de Berequias, neto de Ido. Embora Esdras 5.1, né, identifique como filho de Ido. Isto não é uma contradição, pois filho significa simplesmente descendente. Então, na verdade, ele é neto de Berequias, né? Ele é filho de Berequias e neto de... Tem uma questão muito interessante, né, que as pessoas dá muita controvérsia e talvez seus alunos te perguntem sobre isso. É sobre a morte de Zacarias. Porque em Mateus 23, 34 e 36, Jesus menciona um Zacarias em sua condenação aos líderes judeus da época. Ele diz assim, eis que vos envio profetas, sábios e mestres. Alguns deles você matará e crucificará, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, e assim cairá sobre você todo o sangue justo que foi derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Berequias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Em verdade, vos digo, tudo isso acontecerá nesta geração. Se esta é uma referência ao profeta Zacarias, então sabemos como Zacarias morreu. Ele foi assassinado no pátio do templo. Mas será? Eu fui pesquisar e não encontrei nenhuma resposta contundente quanto a isso. Então, de fato, não se sabe se Jesus estava falando desse Zacarias que estamos estudando hoje. Alguns estudiosos presumem que Jesus estava se referindo a outro Zacarias que, segundo as Escrituras, foi morto 300 anos antes do profeta Zacarias nos arredores do templo. Este outro Zacarias, filho do sacerdote Joiada, denunciou os governantes por seus pecados. Então eles conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram até a morte no pátio do Senhor, no templo. Isso está em 2 Crônicas 24, 21, para você conferir. Visto que este Zacarias é o último mártir mencionado na Bíblia hebraica, já que o livro que conhecemos como 2 Crônicas é o último livro do arranjo hebraico, muitos pensam que Jesus deve estar se referindo a este Zacarias. A menção de Jesus a filho de Berequias é explicado como uma referência a um avô,
Por quê? Porque, como eu falei aqui, Jesus fala que ele é filho de Berequias. Ora, então, aquele aquele Zacarias lá de 2 Crônicas é filho de Joiada. Como é que você explica essa contradição? Então, alguns que defendem que esse Zacarias citado por Jesus é o Zacarias lá de 2 Crônicas 24, 21, diz que Jesus citou o avô dele, ou não, e não o pai, que se ele chamava Ido. Agora temos um impasse. Quem será que Jesus estava falando desse Zacarias? Eu não sei, eu também pesquisei e muitos autores não sabem, mas a tradição judaica afirma que o profeta Zacarias morreu de causas naturais na Judéia, com idade bastante avançada e foi sepultado perto do túmulo de Ageu. Então, não adianta você entrar nessa celeuma na classe e se alguém te perguntar, é só dizer, olha, nós não temos nenhuma resposta quanto a isso. Se os eruditos, aqueles que leem no original, o hebraico, conhecem o grego, se eles não chegaram a uma conclusão, né, quem somos nós? Então, há indícios de que foi porque Jesus fala que ele é filho de Beraque, né, e o outro é filho de Joiada, esse Zacarias. Né, e há aqueles que dizem que não, porque a tradição diz que ele não morreu dessa forma. Bom, seja como for, isso não é importante. O importante é saber que esse Zacarias deixou uma mensagem relevante, esse profeta existiu, né, é histórico, e deixou uma mensagem importante, relevante para os nossos dias. Zacarias também é conhecido porque teve 8 visões, todas as visões, né, todas vistas na mesma noite e explicadas por um anjo. De fato, o livro de Zacarias é muito didático, porque ao mesmo tempo que ele escreve e anota, ele também traz ali o significado daquelas visões. Zacarias se aproxima muito, mas muito, do livro lá do Apocalipse de João, né, na Ilha de Patmos, porque ambos são, como você já aprendeu, uma literatura profética. Essa literatura profética tem algumas marcas, né, que você já sabe. Ela tem marcada por simbolismo, ela é marcada por poesia, ela é sempre marcada pela questão do mundo que vai acontecer, das causas futuras, da escatologia, e geralmente também fala do castigo dos ímpios e também aí de um rei justo, do Messias. Bom, ele tem então 8 visões. Né? A primeira visão é os cavalos e os cavaleiros, que estando no mundo de paz, Deus planeja grande bênção para Jerusalém. No capítulo, a segunda visão, são os chifres e os ferreiros, onde os 4 grandes povos que subjugaram Israel, Babilônia, Grécia e Roma, seriam quebrados por Deus. A terceira visão seria Jerusalém medida. Está lá no capítulo 2, a gente vai ler isso aqui. Ela será engrandecida, protegida e glorificada por Deus. A quarta visão é Josué, o sumo sacerdote. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Na quinta visão, nós temos o candelabro, que representa o templo de Zorobabel. A sexta visão é o rolo voador, ou rolo volante, né? A maldição da lei de Deus sobre o povo. Na sétima visão você tem o Éfa, né? O pecado, a idolatria e a impureza levado para a Babilônia. E na oitava visão, os 4 carros, os juízos divinos sobre o mundo, inimigo de Israel. Tudo isso eu falo lá no e-book com mais calma. Bom, a gente também pode falar que o Messias está muito presente nesse livro. E existem pelo menos 5 passagens que você não pode perder, tem que grifar e estudar, que fala sobre o Messias. E ele é representado dessa forma. Ele é representado como servo do Senhor, o renovo, Zacarias 3,8, como um homem cujo nome é renovo, Zacarias 6,12, como rei e sumo sacerdote, Zacarias 6,13, e como verdadeiro pastor, o pastor ferido, Zacarias 11, 4 a 11. E o rei Messias humilde e pacífico, Zacarias 9, versículo 9 ao versículo 10. Vamos então para a Bíblia. Bom, vamos lá. É um livro grande, então a gente não vai ler, logicamente, todo ele. Eu só vou apontar aqui os versículos mais importantes que você não pode deixar de ler. Capítulo 1, né? Vamos começar sempre por começo. A própria revista já traz isso aí, os primeiros versículos, onde ele diz: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo. Então aqui deu aonde o profeta vem. O livro levou cerca de 14, 15 anos para ser escrito, então ele começa, isso é interessante, ele começa a ser escrito no reino de Dario e ele termina a sua escritura no reino da Grécia, né, o reino de Alexandre Grande. Então,
É por isso que ele é um momento de transição. Os livros não são escritos de uma vez só, né? Muitas vezes o profeta vai escrevendo isso, vai sendo compilado ao longo do tempo. Ou até mesmo depois que ele morre, alguém junta aqueles textos e faz um compilado, ou seja, coloca tudo num livro. Então ele começa lá no reino do Dário, ou Dario. 1:2. O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, estou sentindo aqui Deus aqui muito forte. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, ou seja, aqueles que a gente já estudou, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Por que dessa profecia dele falar dos pais? Porque esse povo que está voltando aqui, que está vindo do cativeiro, é um povo que não conheceu aquele Deus, que não conheceu aquele momento, não viveu aquele momento. E muitas das vezes eles se perguntavam muito, né, por que Deus deixou que isso acontecesse com Israel? Por que isso aconteceu com nossos pais? Por que Nabucodonosor nos destruiu? Se Deus está conosco, por que tudo isso aconteceu? Isso é uma crítica muito grande desse povo que retorna, dos jovens, né? E aí como é que a gente entende isso? Eu aplico isso dessa seguinte forma. Muitas das vezes nós estamos fazendo essas comparações com a igreja do passado, né? Estamos sempre comparando com a igreja do passado. Mas antigamente foi isso, antigamente foi aquilo, antigamente não era assim, antigamente... Aí você vê os antigos falando: olha, no meu tempo acontecia isso, acontecia aquilo outro. Não é? Comenta aí, vê se você nunca ouviu alguém da antiga, né? Falando: no meu tempo que era crente, no meu tempo que era Jesus, já falava, o enfermo saía curado, o paralítico andava. Vê que você nunca ouviu esse papo, né? Então os jovens ficam às vezes perplexos, porque eles não viveram. E às vezes nós temos que ter muito cuidado com isso, porque não adianta a gente falar de um tempo que a gente não viveu. Só você viveu, mas os seus filhos não viveram, os jovens não viveram, essa geração não viveu, ela não sabe o que é isso. Você não pode ter experiência de algo que você nunca viveu. Esses jovens estão desamparados, desorientados, perplexos, porque eles não viveram aquelas experiências, não viram aquelas maravilhas. Não viram a glória que Deus fez através dos profetas Elias, do Eliseu, que tanto fizeram em Israel, que agora as nações nem existiam mais. Então eles já estavam achando meio que, eu acho que Deus não está mesmo conosco. E aí, e se Deus está, por que ele permitiu? Deus usa Zacarias, para falar assim: olha, isso aconteceu com seus pais porque eles foram rebeldes. Eu mandei profetas para que eles se arrependessem, eu falei para que eles se arrependessem, mas eles não se converteram e por isso sofreram. Mas vocês agora têm a oportunidade de fazer tudo certo e tudo de novo. Convertei-vos a mim. Aqui a palavra, né, como diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, né, e eu tornarei para vós. Então essa é a mensagem, pode grifar aí, né? A mensagem de Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus retorna para nós. Se nós virarmos as costas para Deus, né? Não é que Deus vira suas costas para nós, porque Deus não é reativo, né? Não é que Deus vira as costas para nós, mas nós deixamos de alcançar o favor de Deus. Mas no momento que nós decidimos voltar, o Senhor também volta. Volta para mim, que eu volto para vocês. Ou seja, toda a glória que eu tinha para dar, eu darei de volta. Vamos seguir. 1:8. Olhei e de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e perante entre as muitas murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Ele disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são. Versículo 11. E eles responderam ao anjo do Senhor. 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: murta é uma planta do Oriente Médio, também conhecida por mirtes, né? Ou murta, que é usada para fazer perfume e incenso.
Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem sobre a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disse: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Ou seja, aqui, por isso que lá no Novo Testamento vai fazer referência a Zacarias. Os anjos estão andando pela terra, os cavaleiros estão andando pela terra. Claro que isso é simbólico, mas eles são presentes, os anjos existem. E eles estão dizendo, está tudo em paz, está tudo tranquilo, a terra está calma. Por que essa referência é importante? Porque Jesus disse que quando você pensar que está tudo bem, está tudo calmo, então de repente vem um ladrão, né? Ou seja, a volta de Jesus está iminente. Então quando tudo estiver calmo, você pensar assim, não, agora não vai acontecer nada, está tudo certinho, aí é que você tem que ter cuidado. Então os anjos viram, né, os cavaleiros viram, está tudo sob controle. E aí começa as visões daquilo que vai acontecer. Está entendendo? Então o anjo respondeu, o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Ou seja, e é o cativeiro que aconteceu os 70 anos. E o anjo que falava comigo, versículo 14, disse, clama, dizendo, assim do Senhor dos Exércitos, com grande zelo, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está zelando por Jerusalém. A despeito do sofrimento que passou e da luta, Deus está no controle. Como é que a gente aplica isso? A nossa vida também é assim. Deus está no controle. E outra coisa, como é que a gente aplica na nossa vida? Toda calmaria é o prenúncio de uma grande tormenta. Comenta aí, toda calmaria é o prenúncio de uma grande tormenta. Então, quando Jesus diz, gritar, e quando vê de que a paz na cidade, cuidado. Por quê? Às vezes você pensa assim, tá tudo muito bem, poxa, tá tudo muito bem, estou empregado, estou com dinheiro, tá tudo certinho, né? Aí você tem que ter cuidado, porque as coisas não vão ficar bem assim para sempre. Você tem que estar nesse momento vigilante, porque com certeza essas coisas vão mudar e você tem que estar firme com Cristo. A batalha virá. A batalha, porque a vida do cristão é batalha, é guerra, é confronto, mas é vitória também. Bom, vamos seguir os textos. Jerusalém é medida, mas eu vou passar. Versículo 18 agora, né? Do capítulo 1. E levantei meus olhos e olhei e vi 4 chifres. Você sabe que chifre significa poder. E eu disse ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispensaram Judá, Israel e Jerusalém. Aqui o anjo foi usado para ter um cordel de medir. Né? O cordel de medir é a restauração de Israel. Esse cordel era usado em obra, né? Sabe aquele fio que é usado em obra? Então o anjo começou a medir Jerusalém, ou seja, eu vou reconstruir Jerusalém. Eu estou medindo por quê? Porque eu vou fazer uma nova Jerusalém. Olha que tremendo. Então ele está falando, estou medindo aqui Jerusalém, porque está vindo uma outra Jerusalém, vou reconstruir. Mas não é essa Jerusalém terrena, não. É a Jerusalém que João vai ver vindo de céu, né? Ataviada como a esposa do cordeiro. Oh, glória! Vamos seguir que está gostoso. Aqui você sabe que o chifre significa poder, eu já falei. Capítulo 2. E tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Você já sabe o que é. E eu disse, para onde tu vais? Ele me disse, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Oh, glória! E eu disse, Senhor, serei para ela e disse o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia, essa profecia profética sobre a nova Jerusalém. Eles estavam preocupados com a Jerusalém terrena. Estava murcha, estava sendo reconstruída, muita dificuldade, sem dinheiro, sem recurso, muitos inimigos. Falando assim, olha, mas calma, vocês estão com olho nessa Jerusalém, eu estou preparando uma nova Jerusalém, né? A Jerusalém que vai ser reconstruída. Vamos seguir. Agora ele vai falar do Messias, de capítulo 2, versículo 10. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti,
diz o Senhor. Olha que tremendo. 11. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Então isso aqui, falando sobre a profético, que ainda vai acontecer. É a nova Jerusalém que está sendo restaurada. E eu falei com vocês sobre o curso de Apocalipse, né? Ah, não vou fazer, o pastor Júlio Sara está dando tudo aqui. Não, irmão, isso aqui não é tudo não, isso aqui é só uma gotinha, né? Não adianta você talvez ficar aqui comigo e pegar assim, achar que pegou tudo, porque olha, isso aqui é só uma gotinha do oceano. Quando você faz um curso de escatologia, você vai fazer isso sem mim. A importância é você não ficar com a muleta, você não ficar assim com o pastor, com o professor que vai te dar tudo mastigado, não. Você tem que ter condições de ler e você entender, né? E tem que fazer o curso, faz o curso com a gente no Hotmart, ó. Vamos lá. Continua, 3. E mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão, à sua direita, para se lhe opor. Quem é Josué? Josué é o sacerdote que veio junto. Lembra lá, profeta Ageu? Josué estava o sacerdote que é do tempo de Zorobabel. E Deus deu a ele uma visão, que Satanás se colocava contra Josué. Ou seja, eram os inimigos tentando impedir que a obra fosse reconstruída. Versículo 2. 3:2. Mas o Senhor lhe disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, não adianta, diabo, se levantar contra a obra do Senhor. Não adianta se levantar contra o profeta de Deus, contra o sacerdote do Senhor. O Senhor te repreenda. Aleluia, que bênção, né? Não adianta, ninguém pode lutar contra a obra de Deus. A obra de Deus, ninguém pode lutar contra. Aliás, pode lutar, mas vai cair com certeza, porque Deus o repreendeu. Versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Olha como é que isso é tremendo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe os vestidos sujos. E ele lhes disse: eis que tenho feito com que passe dentro de ti a iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Aqui dizendo assim, é como se Deus falasse para Zorobabel, para Zacarias, né? Ele é um homem, Josué é um homem, mas ele precisa do revestimento. Eu vou dar ele revestimento. Não é esse Josué, aí muitos aplicam, né? Interpretam dizendo que esse Josué não é esse Josué, desculpe, ele tipifica a Cristo. Porque a palavra Josué também significa, né, Yeshua, né? Jesus também é a mesma palavra. Josué e Jesus é a mesma palavra. Então esse Josué, que ele está se referindo ao profeta que voltou lá do cativeiro, ele é o tipo de Cristo. E Cristo também, quando vier à terra, ele também sofrerá, como ele veio, como já aconteceu, né? Ele veio à terra, sofreu oposição de Satanás, que não queria que Jesus fizesse a obra. Quer o quê? Destruir as obras do diabo. Então o Senhor te repreenda, o Senhor o repreendeu. Quando Jesus, ali em Mateus 4, vai repreender Jesus, dizendo: vai-te, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás. Então, que veste suja é essa que Jesus tirou e colocou a veste limpa? A veste suja aqui não é o pecado, mas a veste suja significa que ele era homem, ele estava com corpo de homem. Só que esse corpo de homem é pecaminoso, embora ele não tenha pecado, foi trocado por um novo corpo, o corpo ressurreto. Então Deus tirou as vestes de Josué, as vestes sujas de sangue, e agora ele recebeu umas novas vestes. Está gostando? Está gostando mesmo? Deixa o like e dá o glória. Pode pensar assim: ah, pastor, fica repetindo isso, mas tem que repetir, irmão, tem que repetir. Tem gente que não se inscreve, não dá like, não faz nada, fica reclamando. Quando é que vai entrar na lição? Quando é que vai entrar na lição? Irmão, já estamos na lição, só você não entendeu. Então vamos lá, vamos seguir. E deixa os críticos falar, a gente está aqui para fazer a vontade do Senhor. Uma outra interpretação também, né, de quem seria Josué, era que esse Josué simboliza a igreja e que recebe, né, uma nova veste, uma veste limpa, né, através do novo nascimento, né, o que o apóstolo Paulo falou sobre o revestimento, né, nós somos agora revestidos através de Cristo, através da sua palavra, através da graça de Deus.
Versículo 6, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim do Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observar a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Versículo 9, e porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos, eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Isso é profético, a pedra você sabe que é o simbolismo também de Cristo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo de uma videira e para debaixo da figueira. Olha que tremendo aqui, essa profecia, naquele dia, cada um de vós convidará o seu companheiro para uma figueira e para uma videira. Por quê? Porque a videira e a figueira é o símbolo de Israel. Porque ele está querendo dizer que naquele dia as nações vão procurar Israel. As nações vão estar amigas de Israel. As nações vão querer estar perto de Israel, embaixo da figueira e da figueira. Porque Israel vai ser uma bênção nesse milênio. Israel vai ser uma bênção no porvir. E as nações vão olhar para Israel e vão ser abençoadas por ela. As mesmas nações que agora, no tempo de Zorobabel, né, e Zacarias, estavam perseguindo, estavam maltratando, estavam destruindo, agora no final de todas as coisas, elas iam procurar a Jerusalém. Eles iam visitar Jerusalém e estar debaixo da liderança de Israel. E aí se cumpriria a palavra que deu a Moisés, lá, a Abraão, lá, te porei por cabeça, não por cauda. Ok? Vamos lá, tem muita coisa. Vamos seguir. Capítulo 4, eu estou adiantando porque o livro é muito grande. Versículo 13. Por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. E respondeu, me respondeu, falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele falando, quem é esses dois? Né? Esses dois aqui, segundo os escritores, é a Zorobabel, que é o governante, e Josué. Então eles seriam, né, esses dois, tá ok? Isso é uma interpretação, existem várias interpretações, essa é a primeira. Então, Deus está dizendo assim, olha, esses dois que estão aqui, essas 2 oliveiras, Zorobabel e coisas, sofreram oposição, né? Mas eles vão vencer, mas não vão vencer pela força deles, não vão vencer porque eles são bons, vão vencer porque eu estou nesse negócio. Por isso que ele diz, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito. Aleluia! Isso você pode aplicar na sua vida também, né? Nós não podemos vencer, nós não vencemos pela força, nem pela violência, porque a nossa guerra não é carnal, mas espiritual, né? Nós já vencemos pelas armas espirituais, ou seja, nós não é por força nem por violência. A obra de Deus não é feita na marra, não. Tem que fazer, vai fazer, não. A obra de Deus é feita pelo Espírito. Bom, essa é uma interpretação, mas tem uma outra que a própria Bíblia dá, por isso que a Bíblia explica a si mesma. Então, olha só, vamos seguir, né? Mas eu vou falar depois disso, a interpretação, vamos seguir nos versículos, vamos andar. Versículo 10, 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Quem despreza... Por quê? Por que ele está falando de coisas pequenas? Porque quem despreza as coisas pequenas? Você que é aluno aqui do Boa Semente já entendeu, né? Lembra que a Gil estava falando que aquele pessoal estava descontente porque achava que o templo era pequeno, que Deus não estava fazendo nada, que as coisas não iam para frente, porque eram... E sabe que a palavra que Deus deu a Gil falou assim, não despreza o dia das pequenas coisas, ou seja, os pequenos começos. A gente falou disso na semana passada. Aqui, Zacarias está retomando isso. Vocês estão achando que esse retorno é pouca coisa? Porque Israel não tem aquela glória que tinha antes? Porque Jerusalém não é como foi antes, outrora, que o templo não é mais o mesmo? Não despreza as coisas pequenas. Eu falei na lição passada, né? Tudo que é grande começou pequeno. Olha que mensagem tem aí, né? Mas vamos seguir. Não dá tempo da gente ver. E aí ele vai explicar a lição. E é por isso a visão. E é por isso que diz que o profeta Zacarias ele é autoexplicativo, né? E falando-lhe, versículo 12 do capítulo 4, e falando-lhe outra vez, disse, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira
que estão juntos aos 2 tubos de ouro, versículo 13, ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele lhe disse, estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Qual é a segunda interpretação? Que não é, né, Zorobabel e Josué, mas seriam as 2 testemunhas lá do Apocalipse. Esses são os 2 ramos de oliveira, ok? Bom, mas isso é só uma questão para você saber mais, para aprofundar o seu conhecimento, né, para você entender. Aí eu quero também mostrar para vocês essas profecias, para que você possa aí entender, tá ok? Vamos lá para esse capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. E fala dizendo, assim fala, e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Aí que Messias, né? O renovo. A Isaías 53 fala sobre o renovo. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou ao braço do Senhor, porque eis que ele foi subindo como um renovo, como broto de uma terra seca. Aleluia! Olha só. Vamos aprofundar. Posso aprofundar? Vem comigo, boa semente. Vem comigo. Semeadores, vem comigo. Presta atenção. Jesus vem justamente da cidade de Nazaré. A palavra Nazaré, ela tem um significado muito grande. A cidade de Nazaré era uma cidade periférica, uma cidade pobre, uma cidade até mesmo miserável. Tinha muita gente misturada, tinha soldado romano, tinha prostituta, tinha vendedor, e por isso ela era desprezada. Porque o judeu purista, né, sempre aqui bem puro, e ele não gostava das pessoas de Nazaré, porque sabia que Nazaré era tudo misturado, né, tudo junto, que nem carioca aqui, tudo junto e misturado. Assim era a cidade de Nazaré. E as pessoas que vinham de lá eram mal vistas. Por isso Bartolomeu pergunta para André, fala assim, quando André fala, olha, encontramos o Messias, encontramos aquele que vai liderar as nações. Aí fala assim, o Nazareno. Ué, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Ele pergunta. Aí ele fala, o apóstolo vai falar, o discípulo vai falar assim, vem e vê. Julgando Jesus por conta da sua procedência. Né? Quantas vezes nós somos julgados pela nossa procedência, de onde nós viemos, né? Pode vir boa coisa dali, pode vir boa coisa lá do pastor Júlio, pode vir boa coisa lá, né? Não, irmão, não se deixe menosprezar, né? Ser julgado por onde você vem. Por onde você vem não define quem você é. Jesus vinha de Nazaré, né? De um lugar ruim, sem perspectiva, mas era a promessa de Deus sobre a vida dele e para todas as nações. É da onde você não espera, é que vem. É como o arroz, ele nasce, né, no meio do charco, branquinho, purinho, mas está no meio do charco. É o que Jesus falou sobre nós, somos luz do mundo. A palavra Nazaré vem do hebraico nazer, e nazer significa ramo, broto. Então, Jesus vir de Nazaré, o fato de ele nascer em Nazaré era uma ligação direta com renovo, com renovação, com broto, cumprindo a profecia de Zacarias. Ele é o renovo. Então, quem é o renovo? O renovo é esse broto. Quem é o renovo? É a renovação, é o próprio Jesus. É a raiz de uma terra seca. Aleluia, eu sei que você quer dar glória, né? Pode dar à vontade. 13. E ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará glória, assentar-se-á e dominará o seu trono, e será sacerdote no seu trono, e o conselho de paz haverá entre eles ambos. Aqui falando, né, de Jesus, aquele que é o Messias, ele é o renovo. Então, ao mesmo tempo que Zacarias está falando sobre que Jesus, que é o renovo, ele também está prometendo Deus está prometendo ao povo renovação. Capítulo 7, versículo 14. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, fala ao povo desta terra e ao sacerdote, dizendo, quando jejuaste e planteaste, no 5º e no 7º dia, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim mesmos? Fizeste isso para mim? Ou quando comestes e quando bebeste, não foi para vós mesmos que comeis e bebeste? Ou seja, vocês estão jejuando por quê? Será que essa causa, porque estavam jejuando por causa de tristeza? Por que vocês estão jejuando? Não ouviste vós a palavra do Senhor pregou pelo ministério dos profetas que vieram antes? Quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela e o sul em campina habitada? Versículo 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, escutai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um com o seu irmão. Ou seja, não adianta ficar de jejum
jejum, não adianta ficar oração se você maltrata o seu irmão. Eita, foi forte agora, hein? Não adianta você fazer nada disso se você não cuida do pobre, se você não olha para o pobre, se você não cuida do teu irmão, se você não visita os enfermos. Não adianta fazer nada. Pode jejuar, pode pular, pode rodar, pode soltar baraneira, pode descer monte, subir monte, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, atravessado, na horizontal, na vertical. Não adianta. Então, ele está dizendo, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente mal cada um contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar. Ele está falando assim, ó, por isso que aconteceu o que aconteceu. Os profetas falaram, cuidado, não façam isso, não pervertam o juízo, mas eles não ouviram. Versículo 12, sim, fizeram os seus corações duros como diamantes, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamaram, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14, e espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada entre eles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Então, assim como Deus falou, cuidado, põe entendimento, vigia, e o povo não aceitou, não maltrata, não faz isso com ele, não faz isso com teu irmão, não maltrata o teu irmão, não faça isso com o pobre, não faça isso com o aleijado, com o manco, com o preso, não faça isso com o estrangeiro. Eles não ouviram. Também quando eles clamarem a mim, eu também não ouvirei. E eles clamaram, né? Eles acreditavam que Jerusalém nunca seria destruída. Jerusalém era o símbolo da proteção, da glória de Deus, e Deus estava com eles, e nada ia acontecer. E quando Nabucodonosor chegou e cercou, eles clamaram, pediram, oraram, e Deus não respondeu. Deixou que eles sofressem ali a sua causa. Está entendendo como é que é bom ler a Bíblia? É bom, né? Você quer um vídeo só de Bíblia? Comenta aí se você quer um vídeo só de estudo bíblico, só de Bíblia, só de Bíblia. Eu faço. Eu gosto da Bíblia. Zacarias 8:2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Aqui tem outros versículos, mas não vai dar para a gente ler tudo. Aí vem a promessa, Zacarias 8:8, tirá-los-ei, habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, na verdade e na justiça. Zacarias 8:14, porque assim o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer mal de vós, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Ainda assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais, ou seja, isso já passou. Acalma teu coração. Isso aconteceu com eles porque eles foram, não me ouviram. Mas eu vou cuidar de vocês se vocês se arrependerem e não seguirem o caminho dos seus pais. E as coisas que deveis fazer. Agora ele vai falar assim, então, se vocês não querem sofrer o que sofreram seus pais, versículo 16, 8:16. E eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Nem ame juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço. Diz o Senhor, meu Deus, né? Tem gente que erra. Como é que as pessoas ficam na igreja brigando, discutindo, matando um ao outro, machucando um ao outro, né? Eu estou com esse com essa minha pesquisa que eu estou fazendo sobre saúde e adoecimento nas igrejas. E eu estou sempre chamando quem faz história, quem é pesquisador, quiser entrar em contato comigo. A gente tem uma pesquisa para saber como que a igreja pode ser um local de saúde, de cura. E a igreja, a espiritualidade é um local de cura, mas também como é que a igreja é um local de adoecimento, quanta gente se machuca, se maltrata, se destrói, né? Acontece. Então por que, se Deus está falando, não faça isso, cuida do seu irmão, fala a verdade, quanta mentira tem na igreja, mas o Senhor está falando, o que eu quero de você não é o jejum, não é que você não tenha que jejuar é bom, mas não resolve, né? Não é que você não tenha que orar é bom, mas não resolve. O que eu quero de você, que você fala a verdade, cada um com o seu companheiro. Olha que coisa boa. 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aqui é uma repetição do que falou lá atrás, sobre os homens estarem sentados embaixo da oliveira e da videira, ou seja, naquele tempo, né, já falando lá do milênio, as nações vão estar junto dos judeus aqui. Capítulo 9, né? Aí sem outra profecia, outra visão, versículo 9.
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, essa aqui é a vinda do Messias, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim, aleluia, e os cavalos de Jerusalém. E aqui ele vai falando, né, quem é esse que está entrando aqui, né, como eu falei já no começo, já comentei, né, é a profecia acerca de Jesus, cumprida em Mateus 21, do 1 ao 11. Aí a referência para você, dá tempo da gente falar, mas eu já falei logo no começo sobre o jumentinho, né? E essa profecia linda, maravilhosa sobre Jesus. Agora ele vai falar sobre a traição que Jesus vai sofrer, né? Aí no capítulo 11, nós temos aqui alguns versículos falam isso. Versículo 11, né? Porque eu estou todo o capítulo, mas eu estou adiantando o versículo 11. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isto era a palavra do Senhor, é o pastor ferido. E eu disse-lhe, se parece bem aos seus olhos, dai-me o que é me devido, e se não, deixai. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor me disse, arroja isto no oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro, joguei na casa do oleiro, né, a casa do Senhor. Aqui é uma promessa sobre Jesus ser traído. E Jesus, esse Messias, o renovo, foi traído por 30 moedas de prata. E diz a Bíblia que Judas, depois de receber esse pagamento, ele ficou tão com remorso, arrependido não, com tanto remorso que ele pegou aquelas moedas e arrojou, arremessou jogou fora aquele dinheiro, ele não usou, né, aquele dinheiro. Então aqui, como é que é lindo, né? 400 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus já estava dando aos profetas as mensagens de tudo que iria acontecer. E é interessante porque os judeus, mesmo tendo a lei, mesmo tendo isso, não viram o cumprimento. Por isso Jesus diz que os olhos deles estavam fechados para a verdade, seu coração estava fechado pela verdade. Vamos conseguir. Mais coisas sobre o Messias, né? Traído, ferido, né? Versículo... olha só que lindo, capítulo 12. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aleluia! Uma promessa, né, cumprida aqui também, né, sobre Jesus Cristo, né? Olharão para ele, verão aquele que transpassaram, né? Quem e quando vai acontecer isso? O Jesus, o Messias, foi transpassado, ou seja, foi furado, seu lado foi furado. E quando o seu lado foi furado, saiu água e sangue. Tem muito mistério nesse água e sangue, não dá pra gente entrar, mas água e sangue, ele foi furado, ele foi traspassado, né? Ele foi furado. Quando Jesus retorna agora em glória, depois lá de tudo acontecido, né? Ele retorna em glória e ele vem justamente ao encontro dos judeus, porque os judeus estão sofrendo, os judeus estão no momento de tribulação, porque eles acreditaram que o falso Cristo, que o anticristo era o Messias, fizeram um acordo com ele, e agora esse falso Cristo, esse falso Messias, né, o anticristo, começou a perseguir Jerusalém e vai tentar entrar no trono, na Jerusalém, tentar entrar no templo, sentar na cadeira de Davi. Jesus virá, e quando Jesus vier outra vez, agora, ressurreto em carne, né, em corpo glorificado, eles vão ver o que eles fizeram. A marca da crucificação, do cravo, né, das mãos, nos pés e o lado traspassado. Por isso ele está dizendo assim, verão e prantearão, ou seja, vão ver e vão chorar, vão dizer, meu Deus, o que é que nós fizemos? Esse era o Filho de Deus, o filho de José que nós matamos, o filho de Maria, filho de José, não necessariamente, né, o filho de Maria, né, o filho da camponesa, o filho de Deus, né, o filho, o homem que veio lá de Nazaré, nós matamos, ele que veio nos socorrer. Como Jesus disse, agora não me vereis mais, quando ele falou depois daquele último sermão, até que digais, bendito é aquele
que vem em nome do Senhor. Ou seja, muito obrigado por ter vindo nos socorrer, né? Nos perdoar e nos socorrer, porque o anticristo quer nos destruir. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Tem muitos versículos, mas não dá para a gente ler todos aqui. Aí fala do pastor, que ele fala do falso pastor, né? Jesus é o bom pastor, mas o Messias é o bom pastor, mas tem um falso pastor. Você tem que estudar aqui, versículo 15, 16, 17. Tem muita coisa, não dá para a gente ler. E aí vamos lá para o capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, ele dirá, são feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Olha que coisa linda. Uma mensagem belíssima aqui, né, do profeta falando sobre o Messias. Quem é esse? Jesus. As pessoas vão lhe perguntar, quando ele surgir, quando ele voltar, o Messias andando pela cidade, agora ressurreto no milênio, as marcas nos cravos nas mãos e transpassado, e as pessoas perguntam, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Porque Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Os próprios judeus o mataram, os seus próprios irmãos o negaram, seu povo o rejeitou, né, e o feriram. E essas marcas vão ficar latentes para que todos saibam o que aconteceu com ele e para que o povo de Israel se arrependa profundamente daquilo que fez. Só a Bíblia, né, irmão? Só a Bíblia para ter um livro tão bonito, tão bonito, tão bonito. Outra parte escatológica também, Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande, a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E aqui é a batalha do Armagedon, né? Quando Cristo vier, ele nesse processo de vinda para iniciar o reino milenal, ele se pisa sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se abre, fende em dois, e ali abre um local, um espaço onde essas nações enganadas pelo anticristo lutarão contra o Senhor e serão derrotados. É muita coisa, mas você vai lá no curso Apocalipse que você vai ter mais uma visão. Agora chegou o momento da gente entrar aí na nossa lição. Ufa, demorou, mas eu tenho certeza que é bênção para a sua vida, você está preparado aí para poder dar a sua aula. Vamos ver como é que você aplica isso aí. Fica comigo aí, não vai embora não, hein? Deixa o like aí e dá o glória. Introdução. Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento, uma palavra de esperança, mediante ao sincero arrependimento. Bom, o cenário do profeta. Como a gente já fez muita coisa, então agora fica muito mais rápido, né? Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou a construção do templo e o propósito de Deus. Aqui também, o profeta Zacarias não somente motivou, mas também lhes deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. E aí eu anotei aqui o seguinte, né? Passado foi a correção. Presente, o que eles estavam vivendo, a construção do templo. E futuro, né? A bênção de Deus. Então, ele é um profeta que falava do futuro, que olhava para o futuro, que ele estava dizendo, não acabou ainda tem muita coisa profética que vai acontecer, né? Que vai ser bênção que vai acontecer, muita coisa ainda está por vir. 1.1. Conhecendo um pouco mais do profeta, o nome, Deus se lembra, ou Deus lembra, né? A gente já viu isso. Tudo isso aqui a gente já falou, do Zorobabel, de 583, que o Josué era o profeta, que eles voltaram, e Deus agora está dando a eles, e aí vamos lá, porque muita coisa a gente já viu. Alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Beraquias, tenha morrido ainda muito jovem, porque Zacarias sucedeu o seu avô. Bom, isso aí é uma questão para a gente pensar aí, mas também não muda nada. Uma das coisas interessantes é que se Zacarias ele foi também sacerdote também em algum momento, ele era da tribo de Levi. Então ele foi profeta e sacerdote. Isso quem diz é o comentário da Bíblia que ele traz aqui para a gente também acrescentar aí para esse conhecimento sobre Zacarias. 1.2, a mensagem. Qual a mensagem dele? Né? O que ele vai trazer para a gente, mensagem?
A profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Que chamada ao arrependimento que eu falei lá no começo do livro? Convertei-vos a mim, voltai para mim e eu voltarei para vós. Então se arrependam, não sigam os vossos pais. E encorajamento, né, para a reconstrução da cidade, bem quanto o restabelecimento da fé e do governo. Os primeiros 8 capítulos são para a reconstrução do templo. Os capítulos restantes, de 9 a 14. Então você pode dividir dessa forma. Primeiro ao 8 é a reconstrução do templo, 9 a 14 é o tempo, é sobre o que vai vir para frente. Tem sido alvo de muita discussão entre os eruditos, pois parece ter sido escrito 30 anos mais tarde, gerando assim uma dúvida sobre a autoria de Zacarias. Entretanto, essas discussões não devem minimizar a importância da mensagem contida no livro. Há um destaque a das 2 visões pelo simbolismo apocalíptico encontrado. Aí por que as pessoas dizem, né, que ele está trabalhando 2 tempos diferentes? Porque também, ao mesmo tempo que ele começa falando sobre o tempo do Dario, ele também fala sobre a Grécia. Ok? Tem um texto aqui, rapidinho aqui, é bom eu te dar aqui essa dica. No versículo 13, Zacarias 10, 13. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim um arco, suscitei aos teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como espada de um valente. E o Senhor verá isto sobre eles, as flechas. Por que ele está falando da Grécia aqui? Né? Acertados depois, né? Porque a Grécia vai ser uma grande potência liderada por Alexandre Magno. 1.3. Convocação geral ao arrependimento. Quanto à obra do templo tinha pouco mais de um mês e sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, já vimos isso, o povo se sentiu desanimado, né? A gente já viu isso aí. Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido juízo sobre eles, culminando com o exílio babilônico. A gente já leu, né, falando, aconteceu com eles aquilo porque eles fizeram mal. A palavra do profeta é um lembrete do que acontecera no passado, de como eles estavam tendenciosos a repetir os mesmos erros dos pais, ignorando a restauração da casa do Senhor, numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais, como Deus falou lá para Ageu, vocês estão morando em casa de ouro, e o templo está lá abandonado, vocês não estão cuidando das coisas terrenas, estão esquecendo das coisas espirituais. Então Zacarias está falando, olha, e vocês estão seguindo o caminho dos seus pais, veja o que aconteceu com eles, e não sigam o caminho deles, siga o caminho que eu estou preservando aqui, eu estou dizendo para vocês aqui, que vocês possam seguir. E eu vou reforçar aqui o e-book agora, né? O e-book aí sobre Zacarias, o profeta do renovo. A gente está falando com mais calma sobre tudo isso. Bom, neste bloco, né, vamos ler as palavras proféticas de Zacarias. 2.1. Jejum que não agradou a Deus. Conforme vários comentaristas, o jejum no 5º e no 7º mês lembravam, respectivamente, a destruição do templo. Eles estavam jejuando lá, Deus destruiu o templo, né? E os assassinatos de Gedalias. Ainda que com boas extensões, esses jejuns eram instituições meramente humanas. Não havia sido ordenado por Deus e o objetivo era uma justiça baseada em obras de autorretidão. O que é isso? Você, não, Deus, é aquilo que eu digo, né? Deus vai me abençoar porque eu faço a obra. Não, se você for fiel, Deus vai te abençoar. Não, irmão, se você dizimar, Deus vai te abençoar. Não, se você fizer isso para Deus, Deus vai te abençoar. Então faz isso que Deus te abençoa. Não, irmão, está errado. Deus não te abençoa porque você faz nada. Não existe nada que você possa fazer para ser abençoado. Tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Aí você fala assim, pastor, então está tendo uma contradição. O senhor falou que a gente tem que ser obediente. Quando a gente é obediente, a gente não é abençoado? Sim, a gente é abençoado. Mas você não é obediente para ser abençoado. Eu dou o dízimo porque eu sou abençoado. É diferente, ou seja, eu não dou para ser. Eu faço porque eu já sou. Eu não faço isso para ser, para ganhar alguma coisa de Deus. Eu obedeço a Deus antes de que Deus possa me dar isso. Então, eles achavam que não. Vamos jejuar para Deus nos abençoar. Não, não é nada disso. É autopiedade, isso é chamado de autopiedade ou autorretidão, que está escrito aqui. O povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas com mensagens alertando sobre a necessidade de arrepender-se e ser obediente à palavra.
Por isso praticavam jejum e a penitência, sinal de tristeza e arrependimento mediante alguma situação. Mas só que isso não adianta. Eles tinham que realmente se converter. E o que significa se converter? Converter é mudar. Né? Esse é o nosso problema hoje. As pessoas não se convertem mais. As pessoas não vêm, elas vêm para Jesus e ficam como estão. Não há uma conversão, não há uma mudança de vida. E a mudança de vida tem que ser no caráter, no nosso jeito de ser, no nosso, tudo nós tem que ser transformado. Né? Então isso chama-se converter, é mudar 360. É isso que Deus quer. E é o coração, não é por fora, não é com rituais litúrgicos, não é entendendo, tendo mais culto. Vamos fazer mais culto, vamos fazer mais festa, vamos fazer mais não sei o que, ativismo religioso. Não é isso, é vida, é coração. 2.2, causa do cativeiro. Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada, Zacarias tal, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. A desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveu em Babilônia. Muito bem. O povo de Israel era um povo poderoso que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido do qual descenderia o Messias. Mas se tornaram desprezados, insignificantes, e estavam em sua pátria por permissão do rei persa. Que humilhação, né? Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional. No entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequência das más escolhas que fizeram. Olha que tremendo, só que dá uma aula, né? De que se queixa o homem? Cada um do seu próprio pecado. Tem pessoas que querem culpar tanta gente. Vou culpar o pastor, vou culpar o obreiro, vou culpar a igreja, vou culpar não sei o quê. Mas as consequências das nossas escolhas é que trazem esses atos maus sobre a nossa vida. Né? Na verdade, somos nós que fazemos o erro. Não é que Deus nos puniu, que Deus é mau, que Deus é um sádico, que fica no céu pensando, quem que eu vou fazer mal a hoje? Né? Tem gente que pensa que Deus é um sádico e fica no céu pensando, quem que eu vou matar hoje? Vou matar, quem que eu vou... esse aqui, vou matar esse aqui. Vou mandar um raio aqui. Deus não faz isso. Deus é amor. Deus quer ajudar. Deus quer estar com o homem. Né? O que ele falou aqui, eu tenho um pensamento bom sobre vocês. Mas acontece que o homem escolhe o caminho mau. E por escolher o caminho mau, a maldade retorna sobre ele. Porque como diz em Gálatas, tudo que o homem ceifa, tudo que o homem semeia, isso ele ceifa, ele colhe. Então, é por isso que o homem sofre. Por quê? Porque ele faz o mal. E o povo não conseguiu ver isso. Sofreu tanto, foi maltratado, foi humilhado, perdeu a sua autoridade política, foi deportado, voltou para sua terra, reconstruiu, mas continuou voltando para os mesmos erros. Quantas vezes nós não aprendemos, né? Tanto sofrimento, não aprende. Tem gente que passa por tanta luta, não aprende, né? Que nós não sejamos como o povo de Israel. Como diz o profeta Jeremias, um povo de dura serviço, ou seja, um povo que não se arrepende, um povo duro de coração. 2.3. Visões do reino messiânico. Aqui está aqueles textos, né, que eu falei, que eu li para vocês sobre o Messias. As visões do reino messiânico encontram-se no capítulo 9 a 14. Elas dizem respeito ao rei messiânico, o pastor rejeitado, Zacarias 11, né? O povo restaurado e a soberania divina. A profecia de Zacarias 9:9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eis que vem o teu rei sentado sobre o jumentinho. Apesar daquele tempo era de dificuldade, o profeta trazia uma mensagem de esperança. Olha só, né? Em um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinaria sobre a terra. Milênio. Os autores do Evangelho fizeram muitas citações do livro de Zacarias, mais do que qualquer outro profeta menor, por isso que ele é tão importante, né? O que indica a forte preocupação messiânica de Zacarias ao olhar para o futuro do povo de Deus. E aí eu marquei que o Bispo Oídes disse isso na Revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2008, na página 68 a 70, ele disse o seguinte: o livro de Zacarias, o Apocalipse do Antigo Testamento. Olha que bonito que o Bispo Oídes disse, né? Por que ele fala isso? Porque o livro, como a gente viu aqui, que a gente leu aqui junto, ele tem várias mensagens proféticas, várias mensagens sobre o Armagedon, que a gente leu, o Monte das Oliveiras, sobre a volta do Messias, sobre o renovo, que é o Messias, né? Sobre o reino milenar de Cristo. Então, ele é um livro profético, mas profético apocalíptico. Então, o bispo deu esse nome, o Apocalipse do Antigo Testamento. Que lindo, né?
Então ele vai destacando aqui. Eu queria trazer aqui isso para vocês. Bom, e você pode ajudar o canal fazendo um pix aí. Faz um pix para mim, né? Faz um pix para o canal, você vai estar ajudando. Tem muita gente que faz o pix, eu não estou nem imaginando os nomes para não deixá-los constrangidos. Mas toda semana tem alguém que faz, você também pode fazer. A chave é 21 96 517 2154. Vai ser muito bom poder contar com a sua ajuda, com o seu apoio, com as suas orações e contribuições também. Próximo tópico é aplicação, é quando a gente vai agora fazer a parte final do da nossa aula. 3. Zacarias para hoje. Bom, Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas, sem esperança de dias melhores. Por isso sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam era de pouco valor, né? Aquele desânimo, aquela apatia, não vai dar nada, não é nada. Deus não está conosco, o tempo bom já passou, né? Lembra que eu falei lá no começo, né, na contextualização geral, que pessoas que falam aplicação disso e dizem, não, o tempo antigo que era bom, aquele tempo que era, né? E aí aí gera no jovem um desânimo, né? Que as pessoas estão chegando agora falando um desânimo, porque nunca vai ser. Aquele tempo que a gente viveu, acabou, passou. E tem uma outra coisa também. Toda a geração escolhe só a geração como a melhor. Então, eu sou da geração dos anos 80, mas eu acho que a minha geração é a maior. Dos grandes pregadores, Decaso Takayama e por aí vai, né? Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, a minha geração era melhor. Mas o pessoal que veio antes de mim, dos anos 70, vai dizer que a geração deles é a melhor. Dos anos 50, vai dizer que a geração deles é a maior. A igreja desde 33. Então, 1911, desculpe, né? Então quer dizer, olha quanta coisa aconteceu até os anos 80. Com certeza, se a gente conversasse com essas pessoas estivessem vivas, elas iam dizer que o tempo delas era melhor. E os jovens hoje que estão vivendo hoje, eles vão dizer para os filhos deles que o tempo deles que estão vivendo é o melhor. Porque essa é normal do ser humano. Por quê? Porque você não conviveu, você não viu os outros tempos. Eu tenho um vídeo aqui que eu quero deixar aqui o card aqui para você, ó, que é sobre a igreja primitiva. Será que a igreja primitiva era melhor que a sua? O nome desse vídeo. Esse vídeo tem sido muito importante, que ele está dentro desse projeto, né, saúde e adoecimento ambiente religioso, onde muitas pessoas dizem, como é que é? Tempo bom que era bom, a igreja que antiga que era boa, a igreja que aquilo era fogo puro, né? E tal. Você aí nem é igreja, ou então fala que lá no tempo antigo, nos apóstolos, era milagre, porque a sombra de Pedro curava. Será que isso é verdade? Nesse vídeo, assista esse vídeo que é muito bom para você que é professor de escola bíblica dominical, para você entender se esse questionamento que é feito à igreja atual, se ele tem sentido, se essa igreja não tinha problema, né? Vê esse vídeo aí, não vou falar, mas vê esse vídeo. Então, qual é um dos problemas? Desânimo. E essa geração ficou desanimada, falou assim, realmente, a gente nunca vai ser nada. 3.1, olhar para o futuro com esperança. Aleluia. Então vem Zacarias agora falar assim, esquece isso aí. Isso aí já passou, já acabou, o tempo já virou, agora eu tenho coisa nova para vocês. 3.1, olhar para o futuro com esperança. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias. O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. A política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia perto do final do ministério de Zacarias. Lembra que eu falei que o Alexandre o Grande agora assume as grandes nações, o governo mundial, e ele derruba o Dario, e agora ele começa já a dominar, e cobrar impostos, né, saquear as regiões, invadir os devidos territórios. Israel estava um pouco longe, é verdade, né? Da Grécia para Israel tem muita distância, mas o exército de Alexandre o Grande era muito rápido e poderoso. Ninguém na história conquistou o mundo tão rápido quanto eles. Inclusive, ele é representado no livro de Daniel como leopardo, o leopardo com asas. Lembra das visões de Daniel? Ele é representado nas visões com o leopardo com asas. Por que ele é representado? Deus mostrou o reino da Grécia com o leopardo com asas. Por quê? Porque ele foi rápido. Os seus 4 generais foram extremamente estrategistas, extremamente poderosos,
eles dominaram os 4 campos do mundo com uma rapidez que ninguém imaginava que isso ia ser possível. E muito jovem, ele se transformou ali no maior soberano de toda a Terra. Ele fez uma carreira meteórica, rápida, né? Então, ao fazer isso, o que acontece? As nações tremeram. E Israel também ficou ali perdida, perplexa. Nós nunca vamos nos levantar, sempre vem um reino e vai nos derrotar. E o Dario, que foi tão bom, né, um instrumento de Deus na nossa vida para nos guardar, para permitir que nós retornássemos, agora não existe mais. Existe uma outra nação agora que está governando. E aí, essa política internacional havia mudado. Então, por isso que nós devemos confiar em Deus, irmão, a despeito dos reinos humanos. Não deixemos que essas coisas entrem na igreja, que o reino humano é passageiro, o reino humano é da terra, o nosso reino é dos céus, o nosso reino é da glória. Isso tudo muda, o contexto político, o contexto geopolítico está sempre em mudança. Nós estamos vivendo um momento de transição, um momento de guerra, um momento de conflito. Tudo isso é iminente da volta de Jesus, mas nós não temos que ficar olhando para isso, temos que ficar olhando para Jesus. E temos que estar sempre no nosso coração na esperança, que Deus vai nos guardar, que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem o melhor para a sua igreja, Deus vai nos dar vitória a despeito das alterações climáticas, a despeito das alterações geográficas, políticas, sociais e econômicas. Deus está no controle da história. Aleluia. Deixa aí amém, digita aí amém. Se você crê que Deus está no controle da história, digita amém aí. A política internacional sofreu reveses quando os gregos, já falamos sobre isso. Constantemente o povo de Deus precisava ser chamado à obediência da sua palavra e santificação. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas conhecendo a sua palavra, mas também colocando em prática em sua vida. Muito bem. 2.2. Reconstruir vidas. 3.2. Reconstruir vidas. Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída por Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da própria fé. Grifei que isso é forte, hein? Estavam preocupados com o alicerce do templo, mas não estavam preocupados com o alicerce da fé. Mesma coisa no tempo de Jesus, estava preocupado com o templo. O templo. Jesus falou assim, eis aqui alguém que é maior que o templo. Por isso, os profetas os faz lembrar de como chegaram naquela lamentável situação, para não repetir o erro de novo, né? Era preciso retirar os entulhos da desobediência. Eu grifei que isso é lindo, olha só. Era preciso retirar os entulhos da desobediência e rebeldia contra Deus, deixados fisicamente em Jerusalém como prova da indiferença da palavra de Deus, mas também retirar os entulhos do pecado que ficou no coração daquele povo. Então não era só reconstruir o templo, mas reconstruir o verdadeiro templo, que é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Né? Às vezes Ageu falou, olha, vocês estão cuidando mais das coisas de Deus, das coisas suas do que das coisas de Deus. E Zacarias está falando, vocês agora estão cuidando mais das coisas físicas do que das coisas espirituais. Não é só limpar o entulho do templo, vocês têm que tirar o entulho da sujeira do templo, tirar o entulho do coração, do pecado do coração. E aí ele está dizendo, continuando assim, por isso Zacarias convoca a pureza e os anima, mostrando-lhes que há bênçãos em futuro cheio de esperança. Dias melhores viriam e superariam todos aqueles momentos de angústia, perplexidades e aflições. Olha para o futuro. A aplicação é essa, olha para o futuro. Assim como Deus mostrou a renovo, né, o Messias sendo renovo, olha para o futuro. Nós também temos que olhar para o futuro, vai melhorar. Irmão, nós temos que orar, vai melhorar. Não, mas não tem mais jeito, vai melhorar, irmão. Deus está no controle. Mesmo que tudo se transforme, nós confiamos no Senhor, né? Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. As montanhas rujam, os mares se perturbem, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Então nós temos que olhar para o futuro, olhar para o amanhã com perspectiva, não de alegria, não com tristeza, com angústia, com sofrimento. Não vai dar certo, não tem mais jeito, desse jeito não vai. Não, irmão, tira isso do teu coração, a igreja vai triunfar, nós vamos triunfar. Deus preparou coisas grandes que não sabemos, né? 3.3. Realizar a obra de Deus. Os judeus, ao regressarem do exílio da Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. Isso só aconteceria com o comprometimento e dedicação de todos. O desafio era grande, mas a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que havia na realização daquela obra.
O privilégio que receberam de voltar à terra natal trazia também a responsabilidade de tornar habitável novamente. Existia muito trabalho a ser feito e cada pessoa tinha habilidade para este ou para aquele trabalho. Mas não bastava ter habilidade, era preciso disponibilidade de todos para a realização da obra. E aí ele termina, a nossa lição com esse ensinei que eu grifei, que diz assim: há muitas pessoas que estão com as suas vidas destruídas pelas mazelas da vida ou pelo pecado, mas Deus deseja usar cada cristão para ajudá-las a reconstruírem suas vidas sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, esse profeta do renovo, eu e você temos que ser esse profeta do renovo, profeta que vai ajudar a reconstruir. Deus quer pessoas, Deus quer pessoas, Deus está chamando pessoas. Deixa eu ajeitar aqui isso aqui. Deus quer chamar pessoas, trazer o povo de Deus para ser alguém da restauração, da reconstrução. Vidas que foram destruídas, quantas pessoas sofrendo, porque não ouviram a voz de Deus, porque não ouviram a voz do Senhor e foram alcançadas pelos próprios erros que cometeram. Famílias sendo destruídas, pessoas tirando a sua própria vida, pessoas nas drogas, nos vícios, nos valados, angustiadas, sem perspectiva de futuro. Pessoas que não veem ao amanhã, não conseguem sonhar, sorrir. Pessoas que estão se automedicando, é uma medicalização da sociedade, deprimidas, enfiadas em vícios, perdidas, as suas almas completamente se desnorteadas, sem nenhuma perspectiva de bênção de vida ou de salvação. Essas vidas precisam de reconstruir. Reconstruir os muros significa reconstruir a vida, reconstruir a cidade, reconstruir o templo significa cuidar da vida espiritual. Eu e você temos que ser Zacarias para profetizar renovo. E eu quero ser renovo para você, eu quero profetizar renovo das suas forças, renovo da sua vida, renovo da sua casa, renovo da sua saúde, renovo da sua igreja, renovo da sua mente, renovo do teu conhecimento, renovo do teu corpo. Aleluia! Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os mancebos vão cair, os jovens vão desanimar, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia. Aleluia! Então Deus é o Deus do renovo, que quando nós estamos abatidos, Ele nos levanta, Ele nos anima, Ele nos ajuda a seguir em frente, dizendo: vai dar certo. Que você seja esse professor do renovo, que tenha sobre a tua classe um vento de renovo, um vento de restauração em todas as áreas da sua vida. Estamos chegando no 4º trimestre, mas é preciso pedir a Deus força. Você está pensando assim: não vou conseguir, eu não vou aguentar, é cansativo, é difícil, não tem reconhecimento, as pessoas não me reconhecem, o pastor não me reconhece. Olha, quem tem que te reconhecer é Deus. Deus te reconhece, os céus conhecem o teu nome, os céus conhecem quem é você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Conclusão: há mensagens maravilhosas no livro de Zacarias para aqueles que buscam aprender sobre o amor, o cuidado e o zelo de Deus para com o seu povo. Sua misericórdia alcança todos os que buscam com sinceridade de coração, arrependidos dos seus pecados. Bem, eu vou ficando por aqui. Se não se esquece, inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!